E aí, minha amiguinha, Oi, meia-noite. Boa noite. como é que você tá? Eu tô bem, como você está? Tô bem. Eu tô tranquilo. Tô em casa. Uai, coisa boa só. É, quando você é um ser estelar, onde tem estrela é sua casa. E aonde seu gosto brilha é o seu lar. Quando eu falo do meu ofício, eu me sinto em casa. É igual vocês quando fazem o que gostam. Você já pensou? Já viu? Nada mais acolhedor do que fazer o que gosta, não é? Eu gosto. Pode falar a verdade, eu garanto a sua. Me parece verdade, mas estou deixando espaço para outros pensarem diferentes. Menos É, mas é verdade pra você, isso. né? É verdade pra tu. Porque, pois a sua verdade revela um aspecto verdadeiro ao que você é e ao que você percebe como verdade. Por quê? Porque a verdade precisa de no mínimo três habilidades para poder ser vista como verdade, sabia? Não sabia. Para você conseguir ver, você precisa de no mínimo três habilidades para preencher três aspectos da realidade. É por isso que a realidade chama a realidade tridimensional. Porque tecnicamente vocês interagem em quatro dimensões diretas, né? Três físicas e uma temporal de interconexão entre os fatores e elementos. Porém, existem dimensões subjetivas além das 52 que nós já estudamos em um passado um pouco distante. Três habilidades preenchem as lacunas do universo pessoal, do universo comum, que chamamos tecnicamente de internocentrismo e externocentrismo. Internocentrismo para o universo comum e externocentrismo para o universo. Aliás, perdão, errei, tomando nota, corrijam. Internocentrismo para o universo pessoal e externocentrismo para o universo comum. Ok? Peço escusas, por favor. Não me coloquem na guilhotina. Então, eu estou nervoso, é a primeira vez, né? Sim, né? A gente fica nervoso. Aí, aí, temos aí duas habilidades. Vamos supor que seja a serenidade e a obviedade, preenchendo essas duas dimensões subjetivas. Então, há dimensionalização da obviedade comum e da subjetividade do universo pessoal. Temos aí duas funções dessas habilidades em dois aspectos da realidade. Porém, o resultado da interação do ser que é e de natureza a ser descoberta, permeando a existência através do desejo, caminhando o percurso da alma, aliás, da essência da alma e do espírito, tendo a essência como linguagem divina, tendo a alma como a força do desejo divino, o sopro da vida, pois tudo que se move está vivo, e o espírito como função do que existe.
na existência e com a existência. O resultado disso demanda de uma tecnologia avançadíssima chamada ego, que é descrita como uma membrana. Mas, além disso, é o que possibilita o resultado da interação da natureza extra-universo, do ser de natureza extra-universal, em meio à manifestação da alma, aliás, da essência da alma e do espírito em questão. Este ego que possibilita a interação do interno com o externo perante as características do ser, que em potencial é um universo completo. Deste modo, presumimos a dimensão de tal tecnologia e a abrangência de tal tecnologia, que possibilita a existência de tudo e nada em estado potencial, como se fosse uma espécie de servidor que tem a capacidade para processar dados de um universo completo e está, de alguma forma, processando esse universo completo para que exista uma ideia de processo de criação do universo gradual do ser que está representando papéis em um estado egóico por meio do egoísmo, condicionando qualquer que seja a terceira habilidade, estabelecendo uma interação e uma comunicação essencial egocêntrica. Por esse motivo, que passamos tanto tempo desmistificando a ideia do egoísmo, para que o sufixo ismo, o sufixo descritivo, tenha a possibilidade de descrever tais características da natureza do ser em meio à essência que se traduz pela alma e se manifesta pelo espírito em meio às emoções, em meio à mente e todas as dimensões objetivas e subjetivas. Qual a diferença entre uma dimensão objetiva? A dimensão objetiva é uma dimensão, entre aspas, real. É uma dimensão do universo comum. É uma dimensão que possibilita a realidade em qualquer instância. O que é uma dimensão subjetiva? São dimensões equivalentes, porém, fazem parte apenas do universo pessoal do indivíduo, pois é de objetivo do indivíduo e subjetivo ao universo comum. Deste modo, temos o modelo de comunicação entre as dimensões intermediado pelo egocentrismo, que, por definição, é configurado para ser virtuoso e divino. Por esse motivo, que padrões egocêntricos que dissociam o ser da sua natureza e da sua expressão são tão nocivos à integridade do ser. Ótimo. Estão perguntando do lado de cá se internocêntrico e externocêntrico tem a ver com passado e futuro. Excelente pergunta,
porque ela, se tivesse a ver, daria uma resposta muito interessante. Como não tem nada a ver, não tem resposta interessante. Todas as interações. Não seria uma resposta bem interessante? Seria. Mas todas as interações ocorrem no agora Exato. e são percebidas no passado. É Pois porque elas. e O me quê? parece que tanto a percepção de passado quanto de futuro tem um grande componente imaginário subjetivo. Tem, é uma Então, dimensão subjetiva contextual, exato. então seria, digamos assim, seriam ideias internocêntricas. Exatamente. Seriam ideias ou estrelas internocêntricas. Hum, tá. Essas ideias, o que as crenças também são ideias, têm estruturas densas à sua volta, que são aí as estruturas e os sedimentos criados pelas experiências que têm ressonância de gravidade, onde cada propriedade tem sua gravidade única no universo pessoal. O que isso significa? Significa que sentimentos como raiva, alegria, satisfação, todas essas formas de expressão têm uma gravidade pessoal, singular. A raiva interage gravitacionalmente com a raiva. É algo diferente da ideia de gravidade que a matéria tem em sua expressão e densidade, entendeu? Como assim? Não entendi. A raiva interage com essa parte, eu acho que Mas ela intuitivamente não eu interage com a entendi. felicidade. Exato, não há ressonância. Então, a dinâmica gravitacional é multifatorial, é diferente da dinâmica gravitacional do universo comum de vocês, que é monofatorial, e o fator é a unidade de massa. Sim, tanto que um ser raivoso, muitas vezes, se ele encontra outro ser raivoso, eles se interagem ali naquela raiva. Mas se ele encontra um ser Interagem. feliz, muitas vezes ele não fica feliz, ele talvez fique até mais raivoso. É, a felicidade tem um efeito dinâmico ali que gera raiva devido a gatilhos e camadas complexas de cada ser, né? Sim, mas tem vezes que quando ele Então, encontra um ser ainda mais raivoso, ele se acalma, o ser se acalma. não, tem um efeito paradoxal. Aí entra o medo, e o medo acalma. O medo também gera raiva, mas o medo também acalma. O medo tem esse fator coringa. O medo acalma, o medo gera educação. Nós chamamos isso de paradoxo da falta, porque o medo deveria estimular padrões de sobrevivência. E tantas décadas, tantos séculos, tantos milênios em sobrevivência tornou a mente e a psique humana altamente adaptada ao medo, que por sua vez, essa adaptação fez com que o medo, surpreendentemente, gerasse calma e estratégia e pensamento, o que mostra que a capacidade adaptativa humana neste planeta é algo surpreendente. Isso é uso como evidência para aquelas pessoas que dizem que não vão melhorar por nada. As racionais, né? Tem gente que só diz que não vai melhorar por nada porque quer atenção também, né? Tinha que ter uma polêmica, né? Eu tava me segurando. Aí,
Aí o ser que diz que não vai melhorar porque tem essa crença, eu digo, olha, tem cenários mais complexos, tem situações mais delicadas no que diz respeito às equações matemáticas. E mesmo assim, há avanços consideráveis. Então, isso tudo é muito interessante. Por que estamos exemplificando isso de maneira tão sucinta? Porque é muito importante. Na formação do ser, quando o ser está se ambientando em uma estrutura tribal, ele pode ter o seu eixo egocêntrico hum, influenciado para padrões internocêntricos e padrões externocêntricos, onde, na verdade, cada ideia deve ser pensado de maneira dual. E aí entra o conceito de dualidade. Não é bem e mal. Não existe isso. Existe estratégia e interesse, benefício. Tanto é que todo mundo que reclama, é importante perguntar: o que você está ganhando com isso? Existe um interesse obscuro, se não claro ali. Existe algo que beneficia o ser ou ele acredita que se beneficia. Mas voltando. Oi? Mas, meia-noite, mas há o ser que reclama como pedido de mudança, não? É um Aí é sistema meio cruel diferente. se ele reclama e é um pedido de algo diferente. É, mas se ele descobre o que ele está ganhando ali, ele consegue equacionar algo diferente. Ele não chega mais àquele resultado que ele não quer. Mas é porque. Tudo bem. Talvez é porque na minha caixinha a palavra reclamação está configurada a pedido. Mas é um Não é errado pedido. reclamar, é inclusive uma obrigação do cidadão ou do funcionário ou de qualquer pessoa reclamar se o que ali está não está de acordo com os direitos dele, a segurança. Mas eu não disse isso. Não disse que é errado reclamar. Eu disse que se ele reclama, ele tem algum desejo claro ou obscuro, que ele não está levando em consideração para que ele possa mudar a sua própria realidade. Porque se ele reclama e você sana a reclamação, no dia seguinte ele reclama de novo. Não, nem todo mundo, se aquela reclamação é um pedido, aquele pedido foi satisfeito, a pessoa vai focar em outras coisas. Me dê um exemplo. Por exemplo, um funcionário de uma indústria onde ele não está com as luvas apropriadas para manusear aquele equipamento com segurança. Então, ele vai fazer uma reclamação, ele vai solicitar o equipamento de Mas segurança aí ele está adequado. exercendo o ofício. Estamos falando do ofício humano. Estamos falando de padrões dissociativos. Reclamações associativas são contributivas. Então você não fez Estamos essa falando do desvio do especificação. eixo egocêntrico. Perdão, perdão. É porque o benefício aliás, é um benefício que ele não está recebendo e que ele tem direito, que é o benefício de direito da segurança. Então, quando você falou a reclamação, o ser reclama porque ele está ali recebendo um benefício, me deu um pequeno curto-circuito, porque eu achei que eu reclamo, os seres reclamam quando eles não estão recebendo o benefício que lhe é de direito, não? Também. Mas e quando é um padrão de, como eu estava dizendo, com desequilíbrio egocêntrico voltado ao aspecto internocêntrico ou externocêntrico em demasia para alguma parte, aí ele está no padrão dissociativo. Hum, Quando então, ele está no padrão dissociativo, a sua reclamação não é contributiva. mas acho que talvez então é porque no padrão dissociativo ele está reclamando de algo que não lhe é de direito.
sabe? Por exemplo. Não, às vezes ele reclama porque não tem amor. Amor é de direito. Mas ele não quer amor de direito do universo, ele quer amor de uma pessoa que não, que tem direito de amar Então, outra mas pessoa. imagina a palavra como equação, a frase como equação. Eu desejo o amor do Juquinha. Eu, como analista sistêmico, eu preciso respeitar a construção da equação ao invés do resultado. Então, eu desejo o amor. Até aí a equação está boa. Onde está o erro? O amor do Juquinha e o Juquinha não deseja me amar. Aí é o erro. Se há Isso, erro aí, eu pergunto: o que você ganha querendo o amor do Juquinha se o Juquinha não deseja lhe amar dessa forma e amor só dá para sentir dois? De dois em dois, ou três em três, né? Mas não dá, não se sente amor pelo outro sozinho, condicionando isso a algum tipo de relacionamento. O amor incondicional é, por definição, incondicional, e aí é você isso que eu ia sente o amor dizer. pelo outro. É, e desejar amor é meio complicado, porque eu sou amor, certo? Tudo é amor, De então fato. é Mas aí o amor desejar o que eu já condicionado sou e já em tenho. relação, né? O amor condicionado em relação depende do acordo das partes para condicionar aquela expressão do amor que todo mundo já tem. Tá, então isso talvez vamos dizer que a Lucer deseja uma relação amorosa com o Juquinha. Isso, e o Juquinha não quer. E o Juquinha tem direito de ter relação amorosa com quem ele desejar, que no caso não é Isso. você. Aí, nesse caso, o Juquinha é livre. E se Juquinha não deseja relação com o Será, se o Será deseja relação com o Juquinha e os desejos são disformes, não está em conformidade, significa que o Será não deseja amor pelo Juquinha. Exatamente, porque o universo é congruente. Exato. E a congruência, e quando isso acontece, se assume que há um desequilíbrio entre internocentrismo e externocentrismo. O ser é egocêntrico dissociativo. Há aspectos internocêntricos ou aspectos externocêntricos que estão em falta, ou de um lado ou do outro. Estabelecendo esse eixo, o ser se estabiliza e enxerga a violência que está tentando realizar. Isso, que não é um ato, não é um ato nada carinhoso, amoroso. Não, é violento, é. É, Então, isso tudo é muito interessante porque é um mapa que demonstra a ideia de desequilíbrio e o princípio de dualidade. Porque tudo que está circunstanciado na imersão do indivíduo tem yin e yang, tem tudo e nada. Então, tudo, além desses aspectos, tem o sustentador e o manifestador. E também tem o internocêntrico e o externocêntrico, onde o eixo do ser deve estar em equilíbrio sobre esses dois aspectos para qualquer fator da vida. E esse mapa dá para aplicar em qualquer desequilíbrio. É um mapa que identifica padrões de maturidade. Teve o exemplo aí do ser, do colega, apaixonado aí dissociativamente, mas podemos aplicar isso a qualquer outro exemplo. Muito comum hoje é o que chamam
de tentativa de transtornar a realidade devido ao medo e o pânico. Então, o transtorno do pânico é claramente um desequilíbrio egocêntrico para o lado externocêntrico. Pois se houvesse estrutura de apoio, acolhimento e segurança internocêntrica, o ser não teria esses receios e essa grande dificuldade de lidar com a realidade, uma vez que essa realidade estimula gatilhos e situações da qual o ser tem temor. Então seria lidar com o imaginário. E isso, as possibilidades que ele imagina naturalmente. E como resolve? Resolver é um termo muito pesado, muito complexo, e não dá para ser leviano com a dor das pessoas em relação ao pânico. Vamos então, Porém, como dissolve? também, mas como podemos chegar ao ponto? Como ocorre o desenvolvimento internocêntrico? A gente agora, só para ser chato, né, porque sempre volta para a infância, e para o desenvolvimento da fase tribal. Fase tribal, o ser tem ali, divide muitas escolas, fazem muito, é muito diferente, mas querem dizer a mesma coisa. Mas a fase tribal vai até a fase da puberdade. Antes dos rituais que começam a transformar o ser em um agente da tribo. Até a fase que o ser é criança e todos cuidam do ser, todos têm responsabilidade sobre o ser na tribo, ele está na fase de desenvolvimento tribal, aonde ele vai passar um pouquinho de tempo com várias pessoas da tribo para entender um pouco da própria natureza, entender o que faz ele se sentir melhor e quais são suas características, com auxílio dos sábios e anciãos. Quais são os sábios e anciãos da nova era? Psicólogos, professores, médicos, influenciadores digitais. Eu até quase tossiu, mas vamos lá, influenciadores digitais, muitas pessoas dentro da divulgação científica, muitas pessoas dentro da escola, dentro dos policiais, são todos mestres pós-modernos de cada ofício, ali acolhendo aquele jovem em uma conduta pacífica, gentil e esclarecedora. E, desse modo, esse jovem, esse ser, na fase tribal, ele vai percebendo por meio desses sábios de cada ofício o que mais tem compatibilidade com a sua natureza. Também há, né, o grande sábio, que são as provedoras, que na tribo elas provêm roupa, cuidado, limpeza, tudo isso, todos esses aspectos eu não fui para esse lado, né? Esse aspecto do prover amparo e suporte, prover sustentação. Todas essas partes da tribo, o jovem vai viver. E ele vai nascer ali, respeitando a cultura da tribo, com suas características também. Essa parte é extremamente importante. E as brincadeiras nessa parte também é extremamente importante. Se você teve experiências traumáticas com qualquer que sejam os representantes da tribo, pós-moderna, é uma tribo mais global, né? Você tem pontos a serem revistos para equilibrar
o eixo egocêntrico. Equilibrando isso, você terá muito mais liberdade para exercício da agência em aspectos que antes nem eram cogitados. Tá, meu tinha, mas eu já tô com meus 30 anos, meus 25, meus 50. Como é que eu vou rever isso? Aí entra outro ponto importante. Se você tem a consciência do que é certo, mas não consegue realizar o que é certo, significa que há algum tipo de prisão indireta. Aí entram as dimensões subjetivas, os espelhos internocêntricos das estruturas da realidade. Na dimensão de espaço emocional, na dimensão instintiva, na dimensão mental, provavelmente há condições específicas, de gravidade específica, gerando uma zona gravitacional específica, com elementos específicos, condicionando um caráter ancestral, quase sempre de honra, onde você não se permite ser adulto, maduro, madura, e abandonar esses aspectos e desfazer esse conjunto que, de alguma forma, você honra, contempla e reverencia. O aspecto paterno, materno de algum cuidador ou trauma, ou ausência de cuidadores devidos, tudo isso gera esse vínculo aonde, caso você amadureça, você vai perder a esperança e a aliança de receber esses cuidados, o que te repreende e o que não te dá a possibilidade de fazer uma das coisas mais belas que a vida adulta promove atualmente, que é o cuidar de si mesmo. Quase sempre é muito importante a prática do eu me amo, parabéns para mim, eu consegui. Pode parecer infantil, pode parecer idiota, mas se você tem traços internocêntricos que precisam ser revistos, é muito importante que você tenha essas práticas, esses mantras, essas frases, para você contrastar esses dados e esse padrão de comportamento. Por outro lado, temos aí os padrões dissociativos externocêntricos. E aí entram os egoístas dissociativos, aquele ser que não cumpre regras, que não respeita o limite de velocidade, que não respeita o coleguinha, mal educado, sabe? Juliana, conhece? Que deseja relação amorosa com quem não deseja uma relação amorosa com ele. É, muitas vezes. Esse ser tem um desequilíbrio externocêntrico. O que isso significa? Significa que esse ser não teve e não teve a oportunidade de realizar relações de dependência, principalmente relações de responsabilidade dependente. O que isso significa? Significa que o ser não resolveu nenhum puzzle, nenhuma brincadeira em conjunto. Ele tem uma grande dificuldade de lidar com equipe. Ele não é um ser civilizado. Ele é um ser selvagem no aspecto conjunto e no aspecto respeito. Ele é um ser que tem muita dificuldade em esperar o trabalho alheio, em ter empatia. Por quê? Porque quando ele teve essa fase, estava nessa fase, muito provavelmente
ele teve experiências que o dissociaram desta função e geraram, de algum modo, um benefício em ser egoísta, um benefício em agir ignorando os outros. É muito complexo, é difícil, mas você ser que tem padrões narcisistas, você que reconhece esses padrões, você que deseja mudar o seu comportamento, faça gincanas, faça imersões em grupo, trabalhos colaborativos, faça trabalhos. Quando a pessoa vai fazer um trabalho para contribuir com a tribo, como chama? Eu até esqueço o nome, que é tão absurdo. Não sei, porque todo trabalho contribui com todos. Mas aquele que as pessoas fazem porque querem ajudar o Voluntário, próximo. trabalho voluntário. Voluntário, trabalho voluntário. Faça trabalho voluntário. Não pelo trabalho, não pela ideia de caridade, mas faça como um curso de aprender a conviver e entender qual a conveniência de conviver. Porque eu garanto que se você já chegou à consciência de que você é egoísta, dissociativa, que você tem padrões externocêntricos, você precisa de levar em consideração esses fatores e trabalhar junto com os outros. Então você vai se beneficiar muito mais com esses trabalhos do que quem está recebendo o trabalho. Pois é. Incrível que pareça, as pessoas não têm muitos desvios. É meio que uma cobrinha, sabe, Juliana? É meio que uma coisa, você olha assim, uma cobrinha pro lado e pro outro, sabe? Uhum. É Não difícil sei, alguém que tem um não sei. desvio, sabe, um desvio assim, muito grande para aspectos internocêntricos e externocêntricos. É meio que uma cobrinha. Então essa cobrinha vai girando, vai uma a uma, vai gerando força sobre a outra e vai gerando tensão. E esse eixo de tensão é um dos fatores de maior estresse hoje na humanidade. Porque um lado puxa, o outro lado puxa e a cordinha tem um limite para esticar, entendeu? Ela não se rompe, mas o ser adoece. Entendi. Como é? A doença é uma exposição dos limites, isso é carinhoso. Sim, começa a não funcionar bem, porque o cabo de rede, o cabo, olha que incrível, é muito perfeito, né? O cabo de rede que conecta os corpos, os chakras e a consciência é justamente esse eixo egocêntrico. E Interessante. isso é. Então, o ser deseja uma vida equilibrada, um caminho do meio, deseja a terceira opção, né? Que não é nem para o lado na dualidade entre interno e externo, ele deseja uma expressão natural, é literalmente mantendo esse eixo de expressão funcional e equilibrado, condizente com o grau de consciência. Então, Enoch, não são os chakras que ficam desequilibrados a esse eixo egocêntrico? Isso, exatamente. Hum, Aí, imagina que você vibra igual uma cordinha de um violão. Né? sim, afinadinho, fazendo somzinho gostoso. Afinadinha é quando tá alinhadinho, né? Exatamente, mas vou pensar no bom, né? Vou Nossa, ficar pense pensando. no bom. Mas tem seres que vibram ruidoso, né? É, pois é. Sabe os chakras?
Quando você está tocando violão, você não põe o dedinho para segurar a corda e toca a partir daquele ponto para cima, para baixo, para ter um tom e um tipo específico de som? Quando eu não desejo o som da corda solta, que a corda solta também faz a nota É o som padrão, no né? A corda corte. É. solta. Mas Mas quando é você para dedilha ajustar, ali, para ajustar a frequência ali, eu vou mover a mão esquerda, assim, os dedos da mão exato, esquerda. exato. Agora você imagina que essa corda é mágica, uma corda divina. É o Zeus que fez, né? Não a corda, o instrumento divino, né? Toda essa mística. Esse eixo, essa corda toca todas as notas do espectro de luz. E à medida que você vai dedilhando ou vai funcionalizando essas duplas elipses dos chakras, você vai mudando as notas que tocam nessa corda, que é o eixo egocêntrico. E quando eu digo chakras e corpos, tá? É a mesma coisa. Então a gente separa só para estudo. Você entende? Então, você disse que eu vou mudando as notas da minha corda divina, onde eu toco todas as notas do espectro de luz que me cabe, mas eu vou Que mudando essas existem, né? notas através do eixo egocêntrico, através do Não, quê? você não muda a nota. Eu não queria te cortar. A música toca sozinha. O chakra funciona ótimo. Os corpos funcionam chuchu beleza. O problema é o instrumento estar desregulado por práticas indevidas, práticas dissociativas. Uma conduta associativa deixa sua música perfeita. Então, o instrumento está desafinado por causa de uma conduta desafinada. Exato, que tem padrões muito internocêntricas ou muito externocêntricas. Então aí a Há gente um faz, limite, oi? então aí a gente faz o caminho do Dharma, de fazer coisinhas boas, mesmo que seja uma coisinha pequena, Coisinhas indo egoístas, cuidar da coisinhas, lagarta. coisinhas pequenininhas, ou coisinha grande, fazer um grande trabalho voluntário, depende Isso, do limite da vontade e tal, mas é esse caminho das ações virtuosas. exato. Em grande parte, as coroas hoje trabalham para manter esse eixo egocêntrico mais estável possível, para pessoas terem suas revelações e amadurecerem. E dá muito trabalho, né? Então, se vocês ajudarem, eles vão ter mais condições de abrir seus caminhos, por exemplo, Uhum. de trazer o namorado, de trazer a namorada, de trazer o emprego, de trazer a casa. Esse é um desejo humano de necessidade totalmente justificável. De direitos, sim, são direitos. Ah, Ser um bichinho humano que tem casinha, tem alimento, que tem saúde, isso, tem amor, paz, felicidade, etc. exato. Mas a prioridade é manter esse eixo o mais estável possível. Então, para saber se eu entendi, então eu fiz a questão. Para manter esse eixo o mais estável possível, é através do cuidado de si mesmo e de uma conduta virtuosa. Exatamente. Uhum. Em breve, não eu, outro, que eu já falei muito, tô cansado, preciso de férias de novo. O outro vai falar sobre o espectro das doenças e dos vírus dentro do conjunto internocêntrico e externocêntrico.
Então é isso. Tá bom? Então, meia-noite, eu acho que eu entendi. E aí, o resto, todos os outros ajustes, eles se fazem por si mesmos, certo? Os É chakras e os automático. corpos É. e etc. Existem mecanismos que aí entram as técnicas, que vocês têm várias técnicas, existem esses mecanismos que servem para estabilizar esse eixo. E Dá uns isso é muito exemplos aí. bom. Ah, eu não estou bom nisso, mas tem lá chamam de estabilizar o chakra, chamam de estabilizar o cardíaco, a pessoa vai lá e dá amor e tal. Ah, entendi. Ou Então, então essas o práticas Oponopono, não tem os Oponopono, não tem um têm. negócio doido? ah, Então, é. Isso tudo Então, funciona, que é uhum, emanação de desejo de bem-estar. entendi. Então, essas práticas, elas funcionam porque elas vão reaprumar ali o eixo egocêntrico. Isso. Isso tudo é muito bom, muito bonito. Isso tudo funciona, mas é paliativo. Não adianta o ser tratar da cirrose se ele bebe pinga o dia inteiro. Então, o tratamento gera condição para o ser exercer consciência. A cura, que é a curatela dos aspectos de expressão, é consciência. Então, o ser vai ter ciência da própria consciência, suas propriedades, e vai agir de maneira egoísta e fazer o melhor para ele para ter os melhores resultados e condições. É isso. Na verdade, é simples. Difícil é o simples, ser aceitável, né? Mas vai chegar uma hora que não tem escolha, né? E é bom que já está pronto e está disponível o conhecimento, né, minha filha? Entendi. Mas pode-se começar, porque as ações pequenas, elas têm, elas vibram, né? Também. Então, Lógico, tudo pode vai se começar ampliando, né? por uma coisa pequena, porque vamos supor, você está tentando não beber mais, mas ele pode começar dando movimento a essa intenção de algo melhorar, numa coisa sobre a qual ele consiga fazer, por exemplo, pegar um papelzinho que está no chão, sabe? Regar uma É. plantinha. Ou não beber mais, começar com 5 minutos, 10 minutos, depois ele vai para 11 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e vai aumentando. E cada vez ele vai conseguir uma meta maior. Sim, mas Ah, mas eu não consegui manter a meta. Tudo bem, aquilo já passou, vamos começar de novo. é que eu estava pensando que o, 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 o beber muito é um abuso de si mesmo. Então, ao cuidar de uma outra coisinha, mesmo que pequenininha, esse merecimento do cuidado e tudo vai refletindo de volta para aquele ser, Aí e fica aí mais começa fácil não beber mais tanto, né? isso. Uhum, Sim, isso. perfeita análise, perfeito. Parece uma magia pequena, mas é Não, não é, uma não coisa é, infinitamente grande. não é. É igual a força forte e a força fraca. Você acha que é pouco, mas é o que mantém a ordem das coisas. Isso. A própria gravidade, né? As próprias 26 forças fundamentares, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos lá. É isso aí, por enquanto, seres. Muito bom, minha noite. Não há de quê. Eu estou feliz porque a gente conseguiu explanar muito bem essa estrutura. É uma estrutura que já existe, não é um mapa que está sendo criado, nós estamos apenas narrando. Ah, com muita ajuda, conseguimos dar nome aos bois, porque internocêntrico parece óbvio, mas chegar ao óbvio às vezes é complexo. E temos aqui agora um mapa que sui generis, ajuda a todos. Então, é com muita honra e gratidão que agradeço a todos que aqui participaram para essa conclusão dessa etapa. E agora vamos seguindo as próximas. Muito Paz, bom. ô, Juliana, tamo junto. Gratidão, minha noite.
E se quiser andar de meiota, já sabe, né? Tem que Faz. aceitar as condições, exatamente. É lógico, senão vai andar na meiota de outra pessoa. Faz. Gratidão, Ana.